Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos! Vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego! Limpai primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Como eu dizia ontem, esse capítulo 23 do Evangelho de São Mateus, Jesus faz algumas advertências aos doutores da lei e também aos fariseus, mostrando para os discípulos que os discípulos não podem ser igual a eles. Façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. É interessante também que hoje em dia, até mesmo essa questão do faça o que eles dizem já entra também numa grande questão entre nós, porque às vezes o que se fala não é nem mesmo o que se deveria falar, mas é o que se está falando. Aí agora não faça o que eles dizem e muito menos faça o que eles fazem. Hoje está assim, porque os homens, eles se acham donos da verdade. Eles acham que eles têm a verdade. E é Deus que tem que ainda se submeter à verdade que Ele tem. E Ele ainda quer convencer Deus que Ele é a verdade. Deus que é a mentira, na verdade. E agora Jesus olha para esses fariseus e Ele diz assim: olha, vocês são guias cegos. A pior coisa que pode acontecer é uma liderança, é um padre, é um bispo, é um pai, uma mãe, um professor, ou uma professora, um político, e assim por diante, que é cego. Se põe à frente das pessoas, mas, no entanto, é cego, não enxerga a verdade, e por não enxergar a verdade, não leva as pessoas à verdade, leva as pessoas a viver a mentira. Então Jesus olha para aqueles guias, e eram religiosos, como eu falei ontem, eles estavam ali, os doutores da lei, para interpretar a lei de Deus, e os fariseus que se incumbiam de levar essa interpretação para as pessoas, e eles procuravam viver, mas eles viviam de forma errada. Então Jesus fala: vocês são guias cegos. E aquela palavra tão dura de Jesus, né? Vocês vão atrás de pessoas para converter, depois que as converte, vocês as tornam pior do que antes. Vocês não entram no céu, chegam até a porta, não entram e não deixam os outros entrarem.
Aí hoje Jesus está falando uma coisa para eles, que é muito importante. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro está cheio de roubo e cobiça. Está vendo? Vive de aparência, mostra, na verdade, algo que não é. As pessoas olham e ficam até admiradas, mas dentro, cobiça, roubo. Então ele adverte de novo: fariseus, vocês são cegos. Ele diz: por que vocês não limpam então o copo por dentro? Em vez de ficar preocupado numa exterioridade, mostrando o que não é. E esses dias vocês viram dizendo, né, que eu posso aqui me mostrar diante de vocês uma pessoa, mas Deus sabe muito bem quem eu sou. Porque onde quer que eu esteja, escondido ou não, o Senhor me vê. Mas o Senhor não me vê somente por fora, o Senhor me vê também por dentro. Vocês não conseguem me ver por dentro, porque eu posso encenar aqui muito bem, mas diante de Deus eu posso encenar muito bem, mas Deus me conhece por dentro. Ele sabe quando eu sou sincero e quando eu não sou, quando eu estou na verdade e quando eu estou na mentira. Então limpa o que está por dentro, para que também por fora você fique limpo. Então como fazer para que nós possamos nos limpar por dentro? A tradição da igreja, ela nos ensina que nós precisamos sempre fazer um exame de consciência. O que é o exame de consciência? A nossa consciência é o lugar dentro de nós aonde Deus nos fala. O que é o certo e o que é o errado. No catecismo da igreja fala assim, que a consciência é o lugar aonde Deus vai nos iluminar, mostrando o bem que nós devemos fazer e o mal que nós devemos evitar. Quando eu paro, e para se fazer um exame de consciência, é preciso parar. Ninguém faz exame de consciência na correria da vida, correndo para lá e para cá, conversando com um e conversando com o outro. E esse é o mal da sociedade de hoje. Nós vivemos uma vida corrida, né? Quantas vezes você já deve ter falado: nossa, hoje o dia foi corrido. E tudo que nós fazemos, nós já fazemos assim, olha, visando, porque já tem outra coisa para fazer antes, né? A gente fala aqui, já tem outra coisa para fazer, já tem outra coisa para fazer, já tem outra coisa para fazer. Como é que eu, com tanta coisa para fazer, eu vou parar para pensar? Como é que eu vou encontrar a verdade? E como é que eu vou me encontrar? Encontrar comigo mesmo. Então eu preciso parar. Hoje as pessoas têm medo de fazer essa limpeza que Jesus está dizendo, está pedindo. Ela tem medo de parar para olhar para si. Um padre uma vez estava fazendo um retiro para nós, padres, e ele dizia assim: a pessoa que não consegue parar para olhar para si mesmo, ela precisa de um psiquiatra. Porque ela não consegue se olhar, ela foge dela mesma. Porque olhar para si é se encontrar com atitudes minhas que
que eu não gosto, que eu não quero nem lembrar. Então é melhor colocar debaixo de um tapete, é melhor colocar debaixo de uma pedra, tentar esquecer e fazer muito barulho, colocar fone no ouvido. Você vê que hoje as pessoas andam na rua com fone no ouvido. Elas não conseguem mais dar uma paradinha assim, né? Num recanto, onde tem árvore, num lugar bem silencioso. Ela não consegue, porque ela começa a se deparar consigo mesmo, e quando ela se depara consigo mesmo, ela começa a ver tanta coisa errada que ela faz. Então ela não quer enxergar. Muito barulho. Então o exame de consciência nos leva a isso. Tanto que lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 7, versículo 21 a 22, Jesus se referindo também aos fariseus, ele diz, olha, que não é o que está fora que contamina o homem, é o que está dentro. Aí Jesus começa a dizer, olha só o que é que acontece quando nós paramos para fazer o exame de consciência. Aí Jesus diz assim, começam a vir os maus pensamentos. Depois, devassidões. É o que está dentro de nós. Roubos. Imagine você parar e pensar que um dia você roubou. Não é melhor você esquecer? E fazer muito barulho? Assassinatos. Vontade de matar outro, ou vontade até de se matar. Aí vem os adultérios, né? Adultério por pensamento, que culmina na busca da pessoa. As cobiças, a perversidade, fraudes, tudo isso vai aparecendo, as desonestidades. Quantas vezes eu fui desonesto, aí a pessoa ela não quer encarar que ela foi desonesta. Muito barulho, muita correria, muita coisa para fazer, para eu não lembrar disso. Aí vem a inveja, difamação, orgulho, insensatez. Essa paradinha é para você pensar, porque não dá para pensar lá fora, pelo menos vamos pensar aqui, né? Porque daqui acabou a missa, já vai correria, já tem que ir não sei o quê, aí já começa a discussão, já começa a falar coisa, então essa paradinha é boa. Só que isso é bom para a nossa alma, porque quando eu me deparo com essas porcarias que estão dentro de mim, aí agora eu vou limpar. Eu reconheço que eu fiz isso, e o ruim é quando a pessoa não reconhece e ela não quer reconhecer. Aí quando eu reconheço, eu entro numa atitude de humildade. É isso que eu sou. Por exemplo, para quem é casado, né? Você que é esposo, pare um dia e diga assim para sua esposa: como é que você me vê? Fale. Ela vai dizer. Ela conhece você, ela sabe da sua atitude. A mesma coisa. A esposa, diga, bem, vem cá, olha, nós temos tantos anos de casado, você me conhece, né? Me diga aí, quem eu sou? Ela vai dizer. Aí às vezes, como a pessoa não é humilde, e ela não quer reconhecer, ela não pergunta. E na hora da discussão, quando começa a falar, aí o outro já começa a jogar um monte de coisa em cima, e não deixa falar, e briga, e acaba até dando tapa e vai embora, porque não quer admitir o que é. Enquanto eu e você não admitirmos o que nós somos, nós nunca vamos receber o perdão de Deus. Nunca. Aquele que se humilha será exaltado por Deus. Se humilha. Se humilhe.
E Deus vai te exaltar. Porque a única pessoa que te conhece e me conhece é Deus. Não adianta eu querer me esconder. E quando eu reconheço, aí Deus dá o perdão. Aí nesse exame de consciência, aí como é que eu vou limpar? Aí eu vou atrás de um padre. E lá na humilhação, olha, padre, eu fiz esse exame de consciência, eu parei e vi, olha, eu sou um cavalo. Resumindo tudo, eu cheguei a essa conclusão. Aquele cavalo que dá coice, eu sou assim. E aí aí a lista aumenta, né? Porque eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Aí se liberta. A verdade, ela te liberta. Ela te faz livre. Como eu falei esses dias, não tem coisa melhor na face da terra do que você estar em paz consigo mesmo. Não tem. E a única forma de se estar em paz consigo mesmo é assim. Dá uma olhada no espelho para você ver a tua cara como é que é. Se a tua cara emana paz ou discórdia. Tem gente que pelo rosto já dá para ver, né? Isso aqui fica assim, ó. Está sempre... Não está em paz. Não tem serenidade, não reconhece, não quer ver, não quer enxergar. Foi assim que o santo de hoje, Santo Agostinho, ele chegou à conclusão. Ele buscava tanto essa verdade, que ele, ouvindo as pregações de Santo Ambrósio, aquilo ali começou a mudar o coração dele. E aí ele começou a olhar para dentro dele, não é para fora. Ele vivia olhando para fora, ele olha para dentro. E lá conta que um anjo apareceu para ele com a Bíblia na mão e disse, olha, pega isso aqui e lê. Romanos capítulo 13, do versículo 13 ao 14. Mas eu quero pegar os versículos anteriores. E ali, Paulo diz assim: despojemo-nos das obras das trevas e vistamos das armas da luz. Porque Paulo antecede dizendo assim, porque o dia já vai adiantado. Ou seja, está chegando a hora do julgamento, como diz o Salmo hoje, o refrão, né? O Senhor vem julgar toda a terra. Está chegando a hora do julgamento. Revista, então, de Deus, afasta as obras das trevas. Comportemo-nos honestamente. Nada de orgias. Olha, agora ele reflete. Ele vivia de orgias. Santo Agostinho fazia parte de uma seita que ela tinha por finalidade o prazer sexual. Nada de orgias. Agora ele começa a refletir, olha, nada de bebedeiras, era tudo que ele vivia. Nada de desonestidade, era o que ele vivia. Nem dissoluções, nada de costumes. Agora ele viu, ele refletiu, ele fez o exame de consciência. Ele diz, revestivos, São Paulo diz, de Jesus Cristo. É de Jesus Cristo que nós devemos nos revestir, não do diabo, não de Satanás. E agora ele se converte. Ele pede perdão. As orações da mãe dele agora atingiu. Ele abriu o coração. Mudou de vida. Se batizou, se tornou cristão e tornou-se santo. A pergunta é: você e eu, nós somos guias cegos?
pergunte-se. Porque desde de manhã cedo que eu estou refletindo sobre isso. Já encontrei algumas coisas, já tem coisa para me confessar. Guia cego. Mas nós temos a mania de ficar justificando, né? Na hora que a gente para e revê o erro, aí justifica. Aí pronto, acabou tudo, não muda de vida, continua o cavalo. Aquele cavalão. Porque não quer mudar. Então que Deus nos ajude no dia de hoje, né? Limpa por dentro e para de ficar mostrando para os outros aquilo que na verdade por dentro você não reflete. Reflita sim, o que está por dentro reflita por fora. E olhe para você ver quem você é. Olhe, Padre José Augusto, para ver quem você é. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.